Olá a todos, aqui é o Luiz que está falando. Vamos dar sequência aos estudos das dimensões espirituais. Hoje vamos falar da psicofonia inconsciente. Antes, como diz praxe, vamos fazer uma prece. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, e a Jesus, rogamos a eles todo amparo e proteção para os estudos do dia de hoje. E que possamos, Mestre querido, colocar os ensinamentos da melhor maneira possível, rogando o teu amparo para que todos possam assimilá-los na sua plenitude e ainda assim que possamos colocá-los em prática no nosso trabalho na casa espírita. Que assim seja. Graças a Deus e graças a ti, Jesus. Então vamos lá. André Luiz, no capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Psicofonia Sonambúlica, mostrando o exemplo da médium Celina, da atuação dela como médium, usa a expressão psicofonia inconsciente, com o mesmo significado de psicofonia sonambúlica. Ambas as definições são corretas e expressam o mesmo tipo de transe mediúnico. Porém, em nosso meio espírita, usamos normalmente a denominação psicofonia inconsciente. Por quê? Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, o título é Dos Médiuns, no item 172, ele apresenta para nós a seguinte ideia. O sonâmbulo ele age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe o que ocorre fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, ele tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, de quando ele está acordado. E seus conhecimentos mais dilatados, porque tem alma livre. Ele vive naquele momento do transe sonambúlico a vida dos espíritos. Trata-se de um fenômeno anímico, não existe a participação de outro espírito. É do próprio espírito do sonâmbulo, de quem está em transe. A explicação de Kardec continua. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si, vem de outro. Então a gente pode resumir o seguinte. O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outro, de outra pessoa. Em estado sonambúlico, o espírito do próprio sonâmbulo usa todo o conhecimento que tem de suas várias encarnações para a comunicação. Conhecimento este que fica bloqueado quando ele está acordado no estado de vigília. Porém, o espírito que se comunica com o médium pode também o fazer com o sonâmbulo, pois o estado de emancipação da alma do sonâmbulo facilita essa comunicação. E o Kardec ele nos relata, na sequência do livro dos médiuns, o caso de um sonâmbulo de 15 anos, com pouca instrução intelectual, mas que no estado sonambúlico apresentava rara lucidez e grande perspicácia no tratamento de enfermidades, inclusive realizando curas consideradas impossíveis. Numa vez, atendendo uma pessoa doente, ele descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Ao lhe ser pedido a indicação de um remédio, o rapaz respondeu que não podia dar essa indicação, pois seu anjo doutor não estava presente. Assim, a ação de ver a doença era do seu próprio espírito, o qual não precisava de ajuda para isso. Entretanto, a indicação de remédios era dada por outro, ou seja, quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem ele chamava de anjo doutor, era sonâmbulo médium. No livro A Gênese, no capítulo 14, o tema é os fluidos. No item 25, o Kardec, ele referindo-se ao sonambulismo, ele afirma:
como auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Kardec chama isso de segunda vista e diz que conforme o seu grau de poder, a lucidez é maior ou menor. Portanto, a denominação de psicofonia inconsciente ela é correta, para que não haja confusão com a sonambúlica, por tratar-se esta de um fenômeno anímico da própria alma, do próprio espírito da pessoa, do sonâmbulo, produzido assim pelo próprio médium, vamos dizer assim. O tema sonambulismo aparece muito no Livro dos Espíritos, né? A partir da pergunta 425, no capítulo que é intitulado Da Emancipação da Alma, e vale a pena a gente dar uma lida lá. Vamos analisar agora os aspectos espirituais da comunicação recebida pela médium Celina, compreendendo que quando André Luiz menciona a palavra sonambúlica, esta tem a conotação de inconsciente, ok? Então, foi trazido um espírito para o trabalho e ele veio sob guarda de venerando amigo espiritual. André Luiz nos relata que ele estava dementado, que aparentava ser um fidalgo antigo e que seus fluidos eram uma massa escura e viscosa, a ponto de fazer os outros espíritos perturbados recuarem de medo quando eles o viram. O relato diz que ele trazia na mão um açoite e que tentava estalar, ao mesmo tempo que tentava gritar, e ele estava semiafônico. As informações são que ele desencarnou nos últimos dias do século XVIII e conservava sua mente presa no egoísmo. Só pensava nos seus escravos, no dinheiro e na antiga propriedade rural, onde ainda perturbava as almas reencarnadas e que lhe foram queridas no Brasil colonial daquela época. Aos escravos fugitivos que conseguia capturar, ele mandava os cegar e matar. Por isso estava cego e escravizado pelas suas vítimas, pelo menos aquelas que não tinham conseguido perdoá-lo. Foi colocado junto à médium Celina, que, em sono profundo, afastou-se do corpo, levando consigo sua aura brilhante. Isso é a descrição do André Luiz, tá, gente? Clementino a amparou. Celina recebeu o irmão dementado com simpatia e este foi atraído como um ímã sobre a organização física da médium, ficando intensamente ligado ao cérebro mediúnico, enquanto o guardião que o conduzia permaneceu auxiliando o irmão a todo instante. De Celina partiam fios brilhantes envolvendo o enfermo, devido ao afeto que ela exteriorizava por ele. Parecia um peixe contido numa rede de pesca, que se debate, mas não consegue escapar. As conquistas morais da médium impediam que esse irmão desse expansão ao seu desequilíbrio. Ele apresentou-se como José Maria, era o nome que ele usava. André questiona as diferenças entre as mediunidades de Celina e de Eugênia. E enquanto Raul Silva atendia o doente, o irmão que estava ali, Aulus explica a André que Celina é a sonambúlica perfeita, pois a psicofonia, em seu caso, se processa sem ligação de corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. O que difere o médium consciente do inconsciente é o nível do estado de transe do próprio médium. O transe é um estado alterado de consciência. Ele pode ser superficial ou profundo e depende do gênero da mediunidade que a pessoa apresenta. Então, no transe profundo, normalmente o médium ele mantém o controle da mediunidade, pelas suas qualidades morais. E normalmente ele não se lembra da comunicação ocorrida, como é a médium Celina. Ela é tão moralizada que essa moral mantém o controle do irmão que está ali, mas ela em si não lembra de nada do que o irmão falou. Já no transe superficial,
o controle é vigilante, né? E a médium se recorda da comunicação, pois o desdobramento é mais próximo do corpo físico. Então, o mentor termina a explicação alertando para o perigo da psicofonia inconsciente quando o médium não tem tantas qualidades morais, pois pode resultar em possessão, que sempre é nociva. Ele fala também que se o comunicante tivesse uma inteligência superior à da médium e fosse degenerado, né? Tivesse inteligência, mas fosse um irmão com moral inferior, né? Perverso, né? Que os mentores presentes fiscalizariam a comunicação. Então não fica ao léu, né? Existem os espíritos trabalhadores da casa ali auxiliando. E caso fosse o comunicante um espírito elevado, a médium estaria totalmente passiva ao fato. Vejam que interessante. Podemos então terminar dizendo que José Maria aceitou a prece balsamizante após ouvir os argumentos, né, de Raul Silva e foi levado por Clementino para continuar sua recuperação no plano espiritual. Certo? Então, é para ter uma ideia de o que é a comunicação inconsciente, né? E como funciona a parte sonambúlica, essas coisas aí. Ok, gente? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo.